vocês. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Profundidades. Esse aqui é o nosso espaço digital, online, para a gente ter conversas profundas, assuntos aqui que façam sentido. E a gente pega um tema e vai esmiuçando e vai conhecendo outras pessoas, trazendo para que vocês conheçam pessoas incríveis aqui. E eu quis começar com esse primeiro do ano, com um assunto que eu acho que é de extrema importância, que é a questão financeira. Eu vi um dado que me impactou muito recentemente, que é de que 65% das mulheres chegam à terceira idade sem ter condição de se manter. E isso me assustou um pouco. E, cara, acho que a gente precisa falar mais sobre educação financeira, falar muito mais, quebrar os tabus, quebrar os nossos gatilhos aqui também, que nos mantém presas, às vezes, a coisas não tão positivas relacionadas a dinheiro. E aí, como que eu ia falar disso? Eu tinha que trazer alguém que entenda disso, que vivencia isso, que educa e apoia pessoas, e principalmente mulheres também nessa fase, que obviamente a gente fala do nosso local aqui, e como mulheres a gente tem os nossos desafios, mas para você, independente de gênero, né, homens, mulheres e qualquer que seja, no gender, qualquer que seja seu gênero, você é uma pessoa, é um ser humano existente neste momento da vida no Brasil. Então, a gente precisa falar de dinheiro. Capitalismo impera, a gente tem que falar sobre isso. Claro que, para eu falar menos bobagem, eu chamei uma amiga querida e vou apresentá-la para vocês aqui. Estou muito feliz de trazer. Ela é planejadora financeira pessoal e familiar, graduada em administração e teologia, pós-graduada em planejamento financeiro pessoal e familiar. Está aqui como associada da APOF, Associação de Profissionais Orientadores e Educadores em Finança no Brasil, especialista em inteligência financeira, analista comportamental, atua aqui com planejamento financeiro pessoal e familiar, é aluna da EFINC, a Aline só pediu, e já atua com mais de 300 famílias, muito mais que isso eu tenho certeza, tendo suas finanças transformadas. Palestrante e professora de educação financeira em cursos técnicos de formação, e hoje aqui para ter essa conversa profunda junto com vocês, seja muito bem-vinda, minha querida Eliana Moraes. Obrigada, Gia. Para mim é uma satisfação estar aqui com você e com esse público que vai ver o nosso trabalho, né? E fazer esse primeiro do ano falando de educação financeira, ele realmente é necessário. Por quê? Quando o ano vai virar, o que que acontece? As pessoas querem fazer promessas. Fazem o quadro dos sonhos, pulam as 7 ondas, a lentilha que você joga para trás, a outra para frente, mas se eu não mudar o meu comportamento, infelizmente vou viver outro ciclo. Quando eu chegar em dezembro desse ano, o que que vai acontecer? Eu repetir as falhas que eu não gostaria de ter repetido. Então, ele realmente é muito primordial e necessário. Que bom, que bom. E eu também acho, concordo com você. Você sabe que a gente começou os vídeos do canal, a gente tem vídeo aqui, 2 vídeos por semana, toda terça e toda sexta. E aí, no vídeo de terça, eu trouxe essa ideia mesmo, assim, de que você quer ter sucesso, rasga a sua lista de resolução e começa a se observar e realmente desenhar a pessoa que você quer ser. Quais são suas metas? Quem você quer se tornar, tanto no pessoal, profissional, como no financeiro? E aí, olha para o seu dia a dia, identifica se o que você está fazendo está te levando perto ou está te afastando, Dos seus né, objetivos. dessa pessoa que você desenhou. Esse é o caminho. Não adianta a gente ficar botando checklist de esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, mas aí no dia a dia você está fazendo tudo errado, está indo completamente oposto daquela direção, só vai criar frustração e ansiedade. Então a ideia realmente é a gente se observar e se melhorar. E aí, eu vi esse dado recentemente, e eu falei: "Cara, como a gente precisa falar sobre dinheiro, como a gente precisa falar sobre finanças", porque a gente não fala, a não ser quando a gente vai ver aí os muito ricos que lidam com isso, que tem que dar uma capacitação financeira diferenciada para sucessores e tudo mais. Num geral, a imensa massa não fala sobre dinheiro e não tem educação financeira, não consegue Exatamente. saber nem quanto é seu custo fixo de vida, não tem um planejamento a médio e longo prazo, enfim.
tem muita coisa para a gente falar, né? É muito difícil saber, às vezes, de onde começar. Eu venho de uma família que... Estou vendo a minha mãe agora, está com 66 anos. E tem pouco mais de 2 anos que a gente começou a fazer o planejamento financeiro dela. Porque até então estava no modo sobrevivência. Mas a maioria. Então, assim, e aí eu olhei para esse dado e eu falei, caraca, 2 anos atrás a minha mãe também era uma dessas mulheres que possivelmente não conseguiria se manter. E o fato da gente conseguir apoiá-la e alguns, né, assim, ela está num momento de vida também, ela conseguiu se organizar devagarinho, aos pouquinhos. Não é que ela já está bem de vida, mas assim, hoje a gente consegue ver um futuro para ela. Ela começou a fazer uma organização financeira. E isso é um divisor de águas na minha família. A gente veio de uma família assim, modo de sobrevivência. Todo mundo no modo de sobrevivência. A minha filha foi fazer economia, mudou todo o aspecto todo mundo começou a olhar para isso com outra cara, com outra mentalidade, e isso começou a fazer parte do nosso dia a dia. Mas eu sei que eu sou uma em quantos milhões? Se nós colocássemos em uma pirâmide de classificação, você está bem já lá no topinho da pirâmide, porque essa consciência financeira, ela tem que vir do berço. Então, não é depois que eu estou no mercado de trabalho, que eu estou gerando receitas são entradas, né? Eu sei que às vezes a maioria do público vai entender, mas teve um momento que eu estava dando uma entrevista em uma rádio e perguntaram, que receitas são essas que ela está falando? Para você ver o grau de conhecimento financeiro que nós não temos. A gente não identifica nem o vocabulário. Não. Então, são as entradas. Então, receita, por exemplo, salário. Começou a trabalhar e tem um salário, é uma receita. São as entradas, são as receitas. Quais são as entradas e quais são as saídas? Eu vou fazer uma metáfora. Por favor. Porque quando a gente fala com uma linguagem mais lúdica, ela se torna mais fácil e compreensível. Vamos imaginar que a parede desse copo são todas as entradas, a brincadeira da receita. E aqui dentro, que é essa água, ela representa o quê? Todos os meus gastos. Tudo aquilo que eu preciso para viver e para eu também investir no meu futuro. Então, um exemplo, a sua mãe, que há 2 anos vocês começaram a observar e a olhar com um olhar diferente para as finanças dela. Você imagina que se ela tivesse feito isso aos 20 anos, como que estaria aos 66? Completamente. A situação da família toda possivelmente seria diferente. É sobre isso. Então, finanças pessoais, ela não é com a idade. Eu, por exemplo, quando vou atender uma pessoa mais jovem, o que ele fala? Ah, não, eu ainda tenho muito tempo. Vejo isso mais para frente. Eu concordo, realmente tem muito tempo. Só que se eu consigo olhar aqui dentro e não sobrecarregar a ponto de derramar, porque se eu derramar, você concorda que a gente vai ter que parar o nosso bate-papo, limpar, para depois nós retornarmos. Da mesma forma, quem está endividado. Ele vai colocando, ele não percebe e começa a derramar. E chega num ponto como? Que ele vai ficar super endividado. E aí ele já não tem qualidade de vida mais. O que está no 0 a 0, ele está bacana? É a maioria dos brasileiros. Infelizmente, eles estão aqui no 0 a 0. O que é 0 a 0? Para quem está nos vendo. 0 a 0 é o seguinte, você recebe, você paga todas as suas contas, eu não estou devendo nada, mas também não tem nada guardado. Essa pessoa está a um passo de se tornar uma pessoa muito endividada. Porque se algo sai do eixo... E sempre vai sair. Uhum. É a tal da geladeira que quebrou, que você não pode ficar assim, geladeira em casa... Às vezes até a garganta que inflamou. Às vezes é coisa pequena, né? Não vamos nem para um excesso, para o nosso celular. Hoje a gente vive sem celular? Não. Se ele cair e quebrar a tela, eu já estou aqui, estou lotadinha. A gotinha da água, se eu colocar mais uma, vai transbordar e derramar. Então, é isso aqui que nós temos que fazer. Transformar tudo que entra no nosso orçamento. O que é orçamento, para quem está vendo? É tudo que você vai pagar no mês, as ajudas, as doações, tudo. Tudo tem que caber aqui dentro e ainda sobrar um espaço para eu investir em mim mesmo. Porque quem é a pessoa mais importante da minha vida? Hoje, de manhã, quando você levanta, você ainda não fez maquiagem, fez nada. A gente, mulher principalmente, né? A gente tem um público grande que nos assiste, que são mulheres, nós somos mais críticas. Então, quando a gente olha que o cabelo não está legal, a gente não passa nem o batonzinho. O que você vê lá no espelho? A conta de energia elétrica? Não, com certeza não. O IPVA do carro? Não. A moradia? Imagina.
Só que a gente corre para pagar todas essas coisas primeiro, mas esquece de nos valorizar. Nós somos a casa da moeda que fabrica o papel circulante da moeda da minha vida. Então, se eu não me pagar primeiro, se eu tirar uma fatia para eu ir guardando para um futuro, quer seja para uma boa oportunidade ou mesmo para uma emergência, se eu não me pagar, quando isso acontecer, vai transbordar. Então, esse é o primeiro passo para a educação financeira, tornar as minhas finanças tão transparentes e límpidas, assim como essa água está nesse copo. Por quê? A maioria das pessoas, elas usam o cartão de crédito, acontece muito comigo. Às vezes eu estou em uma palestra e aí, pessoal, o cartão de crédito ele é moço e o vilão. E assim, uma grande parte levanta a mão, que o cartão é o vilão. Só que o cartão não faz compra sozinhos. Tá certo, é verdade. E aí, se eu pego a fatura do cartão e faço a mesma coisa com ela, você acredita que em algum momento eu vou estar surpresa com aquela fatura que eu não quero nem abrir para olhar para ver quanto veio? Não vai. Então, se eu comprei parcelado, então aqui já vai começar as nossas orientações para o ano de vocês. Se eu comprei parcelado, então vamos supor, meu cartão eu tenho lá uma fatura de 10 mil e eu comprei 2.500 parcelado de R$500. Tá bacana dentro do meu orçamento. Mas se eu não faço essa conta, ele vai enchendo e daqui a pouco transborda do mesmo jeito. É o meme da internet lá que fala, quem diria que de passar em R$7 ia chegar em 3 mil? É isso. E chega, né? Chega. É isso. E isso independente do valor. Então, às vezes a pessoa fala, porque eu já fiz palestra, gente, para todos os níveis, né? Graças a Deus. Então, por exemplo, você chega lá num chão de fábrica, a pessoa fala, doutora, que chama até de doutora das finanças, né? Doutora, você está falando isso porque sua renda, né, o faz-me rir que entra para você é maior do que o meu. Nem ninguém comeu. Só que se você não sabe administrar aquilo que você tem, ainda que você acredita que o volume é menor, se você não encaixa a sua vida orçamentária ali dentro, o dia que você tiver maior, você também vai sair do orçamento. Entendi. Faz sentido, faz sentido. É porque a gente se adapta. Coisas boas, você só evolui. E aí você não quer mais voltar para aquilo que era mais frágilzinho. Aí você vai morar num lugar melhor, vai andar se você andava de aplicativo ou outro meio de transporte, você já quer ter o seu meio de transporte para você não compartilhar ele com mais nenhuma pessoa. Então, isso é natural, é inerente ao ser humano. Só que eu tenho que ter prioridades. Qual é a minha maior prioridade todos os meses? A parte desse mês que nós estamos aqui gravando. É guardar uma parte para mim. Essa é a minha prioridade. E aí, a partir daí, eu tenho que fazer como? Que o meu orçamento caiba aqui dentro. Então, eu tirei a minha fatia. E qual é a importância dessa fatia? As pessoas perguntam para nós. Né? Tá, Eliana, eu recebo 8 mil. Qual que é essa fatia? No mínimo, para a gente colocar assim, o melhor número seria 20%. Tá. Viver com 80%. 80% do que você ganha. Isso. O ideal dos melhores dos mundos, a gente poderia pegar até como referência, né, o Stanley Danko, onde ele fala O Milionário Mora ao Lado. Ele é um livro maravilhoso e tem uma linguagem lúdica também. Então, já tem indicação de livro, então. O Milionário Mora ao Lado. Stanley Danko são cientistas, eles escreveram há mais de 40 anos atrás, onde ele fala o seguinte, que o modelo ideal é o 50-30-20. Só que eu quero te falar que na minha experiência de planejamento financeiro, eu poderia colocar menos de 8% de todas as pessoas que eu já atendi na minha vida viveram e vivem com esse orçamento. O que é o 50-30? 50% de tudo que é o que você necessita para você se manter, água, luz, meio de transporte, saúde, supermercado. Aquilo que você não vai viver sem mesmo. 30 é para você realizar os seus desejos e sonhos, o que é 50, 30, 20, né? Então, o que eu faria com esses 30? Aí entraria o lazer, entraria o presente que eu quero dar. Um jantar fora, viagem, uma roupa. Isso, ele entraria nos 30%. E os outros 20? 10% para você transbordar, porque ninguém vê se Deus não dá, e os outros 10% para você. Então, esse é o melhor dos mundos. Mas se você hoje que está vendo a gente não consegue fazer isso, comece a ter a disciplina de guardar, mesmo que seja 1%. Você pode ter certeza que não chegou nessa quantidade de água aqui, a gente colocando tudo
Não é uma gota, 2, 3, até que foi aumentando. Então, quando a pessoa começa a pensar nela como a casa da moeda da vida dela, que banca, que fabrica o dinheiro, até porque, vamos fazer uma brincadeira aqui com quem está nos vendo, dinheiro a gente ganha, mas a gente gera. Ganhar, acho que só se for na Mega Sena, né? Não é? Senão, E da maioria que ganha, estudos comprovam que 5 anos depois estão pobres novamente. porque eu não tenho essa inteligência de saber lidar com esse... Não é o volume, é como eu gasto meu dinheiro. Tá. Então, não é o volume. Então, aparentemente, quando você não tem aquela importância, poxa, milhões, eu vou viver bem demais, realmente, você vai viver bem demais. Tão bem que daqui a pouco falta. Sim, tá certo. Porque da onde vai tirando e não vai recolocando, Não souber como investir esse dinheiro, como fazer ele trabalhar para você, né? tem na internet, é bem fácil, quem quiser até dar uma pesquisinha aí bem simples, tem um moço que ele é trabalha com sorvetes e ele recebeu 70 mil reais. Então, para quem tem lá uma renda mensal em torno de 3, 4 mil, 70 são quantas vezes mais? Nossa, muito. Né? Pode até não deixar ele livre, mas daria até para ele começar um outro negócio um pouco maior. Ele gastou toda essa quantia em uma semana. Ah, mas é fácil. Não é? Gastar, né? Fazendo churrasco, chamando os amigos, presentes. Comprar um carro hoje em dia. Você nem compra mais de quintal. Você compra um usado. 70 mil, é Não verdade. compra nenhum carro zero, mas hoje com 70 mil. Mas ele não comprou nada. Ele gastou mesmo. Assim, só Porque coisas supérfluas. outra coisa que eu vejo muitos gurus das finanças falaram, olha, eu sou contra financiamento, eu sou contra não comprar a casa financiada, não comprar o carro. Eu, Eliana Moraes, não sou contra. Por quê? Existem dívidas boas e dívidas ruins. Como que é isso? Para mim, dívida é tudo ruim. Também era a impressão que eu tinha antes. Mas a dívida boa é aquela que você vai construir o seu patrimônio. Um exemplo, se eu estou sempre pagando o aluguel daquele carro que eu estou andando, em algum momento, se eu não tiver disciplina de pegar aquela parte que nós começamos falando aqui no início do nosso bloco, que a pessoa precisa tirar uma parte para ela guardar, ela nunca vai ter para comprar o carro dela. Certo. Então, se ela assume um compromisso, eu acho que você até já ouviu isso. Se eu tiver um boleto, eu pago. Mas se eu tiver que guardar e não tiver um boleto, esse dinheiro não vai aparecer nunca. Você já deve ter ouvido isso. Sim. Por que as pessoas fazem consórcio entre amigos? Para ter um jeito de assumir um compromisso. E aí, o que nos faz pagar aquele compromisso, Gi? A gente está gerando dinheiro do mesmo jeito. O dinheiro tem que ir para algum lugar, né? Você vai estar... Não é, sabe o que é? É a aceitação. Eu quero ser aceita. Então, se eu assumir um compromisso com você e com os nossos câmeras aqui, e nós falamos que nós vamos pagar aquele consórcio durante X meses, independente do mês que eu vou ser a contemplada. São consórcios entre amigos. A gente está falando de consórcio entre amigos, consórcio entre familiares. E aí, o que acontece se eu não pagar? Eu vou deixar de ser aceita. Poxa, mas a Eliana não assumiu um compromisso com a gente? Naquele grupo, você cria uma indisposição naquele grupo. Exatamente. Então, é tudo que a gente faz, roupa, aparência, não é tudo que a gente faz que é necessidade. A maioria de tudo que nós consumimos na nossa vida são desejos. Ok. Então, se eu faço essa pergunta para o meu cérebro, é desejo ou necessidade? Eu já sei se eu vou alugar o carro, se eu vou me preparar mesmo durante o tempo que eu estou alugando, para eu depois ver se vale a pena eu ter o meu próprio carro. Então, aí é onde entra a dívida boa. Por quê? Dependendo do que eu faço com o meu dinheiro, eu posso comprar um imóvel financiado. Eliana, mas eu vou pagar 3 imóveis no final. Mas se você não teve a disciplina de guardar uma parte para você, no decorrer dos anos, você vai pagar os 3 imóveis do mesmo jeito, pagando aluguel. É verdade. Então, E os anos passam. Então, isso é a dívida boa e a dívida ruim. E a dívida ruim? Eu estou fazendo dívida para pagar dívida. Estou usando o cheque especial e eu não consigo pagar, eu vou lá e pego emprestado de um familiar. Daqui a pouco eu não consigo pagar o familiar, eu já pego em um agiota. E a bola de neve vai aumentando a tal ponto que daqui a pouco ela começa a me engolir. Então, hoje a gente falar de finanças, infelizmente, hoje é a terceira maior causa de divórcio no nosso país. A segunda maior causa de divórcio no nosso país, na verdade. Então, a primeira é infidelidade, né? E depois falar sobre dinheiro entre os casais, entre as famílias, com as crianças. As pessoas não falam. Eu percebo quando eu vou atender uma pessoa, independente de ser casal ou individual,
É como se a pessoa ficasse desnuda na frente daquele profissional. Porque a gente vem com uma cultura, vamos falar do nosso estado, especificamente, eu sei que nós temos uma abrangência muito grande, mas o estado que a gente está inserido, ele tem algumas culturas que continuam até hoje. Uma delas é não falar nunca o que eu tenho. Porque se eu falar, eu fico vulnerável, alguém pode me sequestrar, pode aproximar por vontade de me passar a perna. Então, a gente vem com aquilo guardado que eu não posso falar. Ok. E aí, quando você constrói a sua família, constitui o seu núcleo familiar, independente do modelo dessa família, falar sobre grana com essa família vai me deixar o quê? Vulnerável. Porque a pessoa vai saber, ou eu tenho para ter que suprir as necessidades dela, ou então ela vai entender que eu estou mal das pernas e estou querendo o dinheiro dela. Então as pessoas não falam sobre dinheiro. Que coisa, né? Eu entendo, porque eu cresci sem saber quase nada mesmo, sim. Mas eu fiz um processo diferente com a Vitória. Então, a Vitória, a gente discutia tudo. A gente ia para o mercado sabendo quanto que a gente tinha de meta para gastar, comprar. Então, no final de semana, eu fazia um exercício com ela que eu falava assim, você tem X reais para fazer a compra do nosso final de semana. O que você quer comer? Então, a escolha dela, porque não queria que ficasse pedindo 20 coisas. Então, ela tinha que ter uma decisão responsável de que se ela queria comer batata frita, a gente ia comprar, ia fazer batata frita, se ia comer pizza, se ia fazer... Mas que tinha que estar dentro daquela receita que a gente tinha determinado. Daquele orçamento. Tinha que ser, assim, isso aqui, ó, o dinheiro, a verba para o final de semana é esse, o que nós vamos fazer? Então, e depois quando ela foi morar sozinha, que ela foi fazer faculdade, e aí ela tinha aquele dinheirinho que tinha que pagar todas as contas, ela me fala que isso foi muito importante. Eu imagino. Porque a hora que ela chegava no supermercado, ela falava, tá, eu tenho isso aqui, o que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar no que eu tenho que comprar, então, facilitou muito a vida dela. E hoje ela faz isso, inclusive, com o namorado, que eles organizam todo o orçamento da casa, e aí os projetos de vida, da viagem, e do consumo da casa, se vai sair para jantar, se vai comer em casa, se vai cozinhar, tudo é organizado assim. Mas eu sou uma pessoa que nem o povo na internet fala que eu sou uma boca de sacola, né? Eu não sou a regra, eu sou a exceção. Realmente você é a exceção. E eu falo muito. E eu falo, inclusive, aqui com os meninos, a gente já fala de finanças, eles vão confirmar com certeza, sim. Mas eu sempre falo assim, vocês estão estudando, vocês estão guardando dinheiro, vocês estão fazendo isso o quê? Olha isso aqui que eu aprendi. Vamos falar sobre bolsa de valores, vamos falar sobre fundo. Então, um pouquinho do que eu sei, que é muito pouquinho, mas eu entendo que é importante você falar. A ideia da gente ter esse papo aqui, inclusive, é porque eu acho que é extremamente importante. Eu venho estudando muito que a gente tem que pensar no nosso desenvolvimento e criar reservas de algumas coisas. Então, reserva de massa magra para a gente envelhecer com saúde, autonomia, criar uma reserva intelectual, que a gente está sendo consumido pelas telas e está perdendo capacidade intelectual mesmo, capacidade a inteligência artificial está criando coisas, mas a gente nem quer pensar mais. Pois é. Então a gente precisa assumir a responsabilidade de fazer uma reserva intelectual e uma reserva financeira. Não tem como viver com qualidade de vida se você não tem uma reserva financeira. Gente, o que você está falando? Você já deu um exemplo ótimo que é causas de divórcio. E de depressão, e de tantas outras coisas que nos acometem ao longo da vida, se você não tem dinheiro para fazer o que você precisa fazer. Dinheiro rouba a paz. Pois é. Infelizmente, a pessoa que está com problema financeiro, o CDL tem uma pesquisa que ele fala que quem está com problema financeiro, ele produz 43% menos da capacidade normal que ele produziria na carga de trabalho dele. Porque está ali pensando... Não tem como você estar sempre pensando numa forma que você vai resolver aquele problema que está roubando a sua paz. Tira o sono, fome. Tira a qualidade de vida. Tem pessoa que vai ganhar peso porque ela está tão atribulada que ela... Gatilho ali vai comer mais. Exatamente. O outro vai acabar afastando do relacionamento que era maravilhoso, foi um presente quando ele conheceu aquela pessoa, mas ele não percebe, vai criando barreiras com esse comportamento, com os filhos. Enfim,
dinheiro é algo que teria que falar desde bebezinho, para a gente ter noção do que é. Porque tem como viver sem dinheiro? Não tem, não tem. É isso. É isso. Para mim é um dos pilares básicos que a gente tem que ter hoje em dia, assim, tomar consciência e aprender a lidar. Eu tenho que aprender a cuidar do meu corpo, eu tenho que aprender a cuidar da minha mente e eu tenho que aprender a cuidar do meu bolso. Exatamente. Não é? Não faz sentido? Porque senão, se eu não tiver um corpo que me sustente, eu vou sofrer as escolhas que eu fiz erradas no passado. A mesma coisa com o meu intelecto, com a minha mente. Então, cuidar da minha saúde mental, emocional, me manter ativa mentalmente falando, também, porque é o que vai me levar até o final da vida, é meu corpo, minha mente. Mas eu só chego até lá também se eu tiver alguma saúde financeira. Exatamente. Essa reserva financeira tem que vir nesse tripé, sabe? Porque senão todo o resto falha, todo o resto. Eu não sou uma pessoa... A gente não fica bem sucedida nas áreas que nós gostaríamos. Pessoalmente, profissionalmente. Satisfação. Eu falo que essa ansiedade que esse século tem vivido, essa depressão, burnout e tantas outras coisas, ela vai puxando a gente aonde? Aonde é o principal gatilho? Satisfação. Eu estou satisfeito com a minha vida atual? Eu estou satisfeito com o trabalho que eu estou desempenhando, ou com a empresa que eu estou administrando, com os meus negócios? Eu estou satisfeito? A partir dessa insatisfação, eu não estou falando de acomodação. Ser acomodado é uma coisa e insatisfeito é outra, né? Sim, sim. Então, assim, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Lógico que eu posso melhorar, sim, mas eu estou satisfeito? Não, não estou. O meu dinheiro está, né? Aí vem 200 palavras ruins, eu sou horrível, eu sou aquilo, e o seu cérebro vai fazendo que ele trabalhe em seu favor? Nunca. Não, a nossa mente mente muito pra gente o tempo todo. Ela não vai trabalhar em seu favor, porque a parte que mais trabalha é aquela da sobrevivência, que é o reptiliano, que é o que vai falar, olha, você está com fome, você está com frio, você está na hora de tomar água, isso, aquilo. Então, o que ele vai falar? Olha, quando ela estava lá gastando, desequilibrada, mas ela tinha uma satisfação de carregar aquelas sacolas e colocar no carro, ainda que ela escondesse, porque eu já tenho de pessoas que colocam no carro, deixa escondido, depois que o marido ou o companheiro fala o valor errado, não abre a fatura, a hora que chega quase cai duro. Então, o que o cérebro vai fazer? Ele vai te levar de novo para aquele comportamento. Então, por isso que, estatisticamente também, é comprovado que quem era muito endividado conseguiu liquidar as dívidas e não mudou o modo de pensar, daqui a um tempo ele está endividado novamente. Entendi. Você vai começa a repetir o ciclo, talvez de uma outra forma, mas vai repetir. É que a nossa vida, eu brinco que é como se fosse, você vai fechando o círculo, né? E você só vai mudando para uma nova etapa, é igual as fases do videogame. Você pega o monstrão lá, aquelas coisas, mas você mudou de fase, vem uma nova fase, uma nova... Ai, agora estou ansioso, é uma nova fase. Gerou o quê? Uma adrenalina gostosa, liberou o hormônio do prazer lá em nós. Então, o cérebro vai contribuir para você mudar novamente de fase para a próxima. Mas quando você não enxerga isso no dinheiro, entra ano, sai ano, você está naquela mesma frequência. Você não saiu dela. Pode fazer, mentalizar, porque a internet fala muito disso, da lei da atração, eu também creio. Mas não adianta, se eu não mudar os meus hábitos, eu vou voltar para o ciclo anterior. Que é para isso, Leandro? Como que a gente faz? Vamos agora para a parte prática, vamos parar de ser teórica, né? Então, lembra da brincadeira de que eu falei do copo, que eu preciso enxergar para eu não colocar mais aqui e derramar, ou então se eu tentar tampar, vamos imaginar que eu tampei aqui. E aí eu falo, Gi, coloca aqui agora e você vai tentar colocar só pelo... A gente que é mulher tem muitas essas habilidades, eu acho que eu consigo, tal. Ou você vai deixar de colocar, porque imaginou que o barulhinho já aproximou da borda, ou vai colocar mais do que o que precisa. Então, o que você tem que fazer com o seu orçamento? Primeiro, vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes. Porque se eu deixo o mês inteiro solto, o meu cérebro não vai trabalhar em meu favor. Vamos imaginar que a pessoa tem uma renda, a entrada líquida, porque a maioria de quem trabalha também não faz essa conta. Ele não olha os impostos, ele não olha as obrigações. Olha, eu entrei para trabalhar aqui com a Gi e ela vai me pagar R$10.000. Aí dá o dia do recebimento, entrou 8.100. Ué, Gi, entrou 8.100. Ô, Eliana, você esqueceu, tem uns encargos, né? Tanto você tem como eu também tenho.
Então, o meu cérebro, quando eu ia fazer conta, eu fazia com 8 e 100 ou com os 10? Uns 10, com certeza. Infelizmente. Então, primeiro, enxergar quanto entra líquido na minha conta. Quanto que entra no meu bolso. Qual que é a quantia líquida? E para quem tem um negócio, qual que é o valor também que eu vou estipular como entrada? Eu não posso pensar que o meu negócio é meu pessoal. Ele é um CNPJ. Ele tem o gasto dele. Então, eu preciso identificar quanto eu preciso para manter minha qualidade de vida e colocar um prolabore para mim. Helena, mas eu sou profissional, eu só tenho eu mesma, que palhaçada essas coisas. Não é. Vai por mim, eu estou no mercado há muito tempo, funciona. É fato. Então, você vai estipular um prolabore para você. Você vai viver dentro daquele prolabore. Chegou no final do ano, deu lucro, faz lá. A distribuição ainda que é só com você, mas você concorda que você já tem ali bastante ovinhos naquela cesta agora para você decidir quais serão as suas receitas que você vai fazer? Então, primeiro eu tenho que enxergar quanto entra para mim líquido. Ok, do nosso exemplo dos 10 que virou 8 e 100. Então, agora dos 8 e 100, eu vou começar a distribuir aqui dentro, não é mais 10. Então, eu vou colocar os meus gastos fixos e os variáveis. O que são gastos fixos? São todos aqueles que têm uma data de vencimento. Escola das crianças, meu MBA, prestação do carro, da casa própria, a funcionária que trabalha para me auxiliar. Todos os gastos fixos. E os variáveis? Supermercado, eu vivo sem comer? Não. A gente pensa que é um gasto fixo, mas não é, porque eu posso escolher aonde comprar. Então, eu tenho que identificar quanto que eu vou gastar. Então, um exemplo lá dos 8 e 100. Vamos imaginar que essa família vai gastar 3 mil com toda a parte de alimentação. Desde supermercado, frutaria, açougue e ainda o delivery, porque é um vilão no orçamento, é o delivery. Então, quanto mais a pessoa conseguir fazer comida em casa, mais ela vai conseguir economizar e ainda viver com mais qualidade. Eliana, você não sabe, eu corro tanto, eu chego cansada, eu também trabalho fora, também tenho família. E eu entendo que tem dia que a gente não está afim de fazer nada, porque a gente está quebrada. Então, deixa o delivery para aquele dia, para um dia que você quer comemorar algo. Os demais, faça sua comidinha bonitinha, que você vai comer com qualidade e vai economizar. Então, fez tudo caber dentro do seu orçamento, você vai dividir aqueles 8 e 100 por 4. Por quê? Nós temos quase todos os meses são de 4 semanas. Vai ter meses que são 5 semanas. Então, se for por 5, eu vou ter que dividir os mesmos 8 e 100 por 5 semanas. Então, vamos arredondar em número para ficar mais fácil. Vamos supor que tocou R$2.000. A gente não fez conta, tá? Para quem está vendo, essa pessoa vai jogar lá, elas estão erradas, não é isso. A gente está colocando o número exato para ficar mais fácil, tá? A conta na nossa cabeça. Então, se por semana eu vou gastar R$2.000, então eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, se eu for pagar as minhas coisas aqui, as minhas despesas, e eu já gastei os 2.000 da semana, eu agora não tenho mais 8 para gastar. Eu tenho quanto? 6 para dividir nas outras 3 semanas. Né? É isso mesmo, fiz conta certa. É 8 menos 2, 6. Da mesma forma, se eu gastei parte dessa outra semana na primeira aqui, eu gastei 4, então eu não tenho mais 6. Eu tenho 4 para dividir nas outras 3 semanas até minha próxima entrada de dinheiro. Okay. Quando eu começo a enxergar a minha vida por semana, bem divididinho, eu sei se eu posso comprar ou não. Eu posso comprar a blusinha? É até um desejo. Posso, está dentro daquilo ali, está dentro do orçamento, eu não vou estourar ele. E a fatura está dentro do orçamento, porque fatura de cartão parece que vira uma dívida à parte. Você sabe que tem pessoa, eu forneço um app para gestão dos gastos, né? Aí quando a gente mapeia lá os gastos das famílias ou daquela pessoa, ela, não estou enxergando o cartão de crédito aqui. Cadê o cartão de crédito? Cartão de crédito é meio de pagamento. Ele não é uma conta fixa. É que nós pegamos ele, fizemos ele uma extensão do dinheiro que entra para nós. Não, você está falando, na minha tabela, eu tenho tudo anotado, assim, as contas que eu tenho que pagar. E aí eu percebi que você está falando, assim, eu não sei, porque tá lá, entra como cartão de crédito. Eu não dividi o que é no mercado, o que é. E aí, por exemplo, eu sei o MBA, eu sei o aluguel, eu sei o carro, eu sei tal, mas eu não sei porque daí entra lá, cartão de crédito. Quanto que eu gasto com alimentação? Não sei. Não sei.
Quanto que eu gasto com beleza? Porque para a gente é necessário, né? Cuidar da unha, da aparência. A gente quer. Lembra do que eu falei da aceitação? A gente quer ser aceito, Sim. né? Então a gente cuida, não é só por nós, mas pelo meio que a gente vive. Então é necessário cortar o cabelo, fazer a barba, cuidar, enfim. Então eu tenho que enxergar quanto que eu gasto. Quanto que eu gasto com saúde? Ah, esse mês eu tive um gasto muito esporádico, eu tive que fazer um tratamento, paguei o tratamento do meu filho. Mas se eu não enxergo, eu não sei para onde o meu dinheiro está indo. E aí entra a brincadeira lá, né, do gato de botas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então aí não adianta eu pular as 7 ondinhas, eu comer a lentilha, eu fazer todos os rituais, sabe, infelizmente. E aí outra coisa que é muito importante a gente comentar aqui, né, para o nosso público também já sair desse programa com a mente, eu sei que já não vai transformar num único momento. É como escovar os dentes. Olhar o orçamento é como escovar os dentes. Eu não vou sair de casa sem escovar os dentes. Eu quero ter um bafinho legal, né? E por que que o meu dinheiro eu não posso cuidar dele? Então, é como verdadeiramente escovar os dentes. Eu preciso olhar para o meu dinheiro para eu saber para onde está indo o meu dinheiro. Eu sei que tem até um livro no mercado que fala para onde vai o meu dinheiro, mas se eu não olhar, eu não vejo. Então, eu preciso enxergar quanto que eu gasto com saúde, com beleza, com alimentação, o que é aplicativo, se eu ando por aplicativo, o que eu estou gastando lá com o meu transporte. Aí sim, eu posso fazer planos e eu não preciso contar com a parcela do cartão de crédito. Eu vi um vídeo hoje, tinha até super interessante. Quem mais vai passar 3 dias viajando e 10 vezes após a viagem pagando a viagem? Aí o meme, eu. Então, a maioria das pessoas fazem isso. Principalmente quem é concursado, quem tem convicção que vai entrar uma quantia X para ela. Uhum. Então, quando você vai conversar com ela, ela fala, não, fica tranquila, eu tenho crédito consignado, eu tenho tal coisa. Não é dessa forma. Se eu me planejo, aquele juro do crédito consignado, ao invés de enriquecer o banqueiro ou a fintech, ele vai trabalhar para mim. No primeiro ano não vai representar muita coisa. Então, por exemplo, eu pago do meu cartão de crédito R$50 de anuidade. Então, no ano eu vou pagar quanto? R$600? Concorda que 50 para eu ouvir e pensar, dinheirinho. Mas se eu penso em 600, opa, 600? Não, 600 já dá o que eu queria fazer, a palestra que eu quero assistir, que vai me evoluir. Então, a gente precisa começar a fazer as nossas contas de coisas que são fixas, pelo menos 10 vezes, porque é a tabuada que todo mundo sabe de cabeça, né? Então, eu vou pagar a minha conta bancária. Pago R$15. Nossa, baratinho mesmo, em 15 anos, não dá nem uma unha. Tá, mas em 10 meses já deu 150. Opa! E em 12. Então, começa a fazer essas contas e a gente vai enxergando a viagem que eu quero fazer. Tá ali dentro, eu não preciso parcelar ela. Tá no stream que eu contratei, mas nem uso. Tá ali no meu celular ou no meu computador, mas eu nem lembro mais. Tem uma moça, ela é de uma cidade vizinha aqui. Só em marcar uma reunião comigo, ela já falou assim, Eliana, eu já consegui economizar R$1.800. Falei, sério? Mas a gente ainda nem conversou. Você não entende. Eu estava pagando 3 parcelamentos fixos que eu nunca usei, meu marido nunca usou, e estava lá o débito nas 3 faturas do cartão. Não acredito, olha isso. E isso acontece com ela e acontece comigo e com você, Gi. Se a gente não olhar para o nosso dinheiro, se a gente não abrir a fatura e enxergar o que colocou ali, o sem parar que você usou ou não usou, sabe? O meu marido mesmo, ele tem, acho que é sem parar mesmo que ele tem. Só que ele é um dos primeiros, então assim, o contrato dele já tem anos, e ele estava pagando por mês 80 e poucos reais. Nossa, hoje, né? No ano deu quanto? R$1.000 praticamente. Aí ele viu algo lá que estava mais barato. Ele, mas como está mais barato se eu que entrei há muito tempo atrás pago maior? Porque eles querem captar o cliente novo, tem alguma coisa de benefício para você. Você entrou ali, você já vai para outra esteira, você já não é daquela esteira mais. Aí eu entrei no aplicativo do meu banco e fiz 0, não pago nada de anuidade. E ainda coloquei pré-pago. Quando eu uso, debita do cartão, se eu não uso, não tem nada. Uhum. Ele ficou revoltado, aí ele ligou no dele para cancelar. Aí o moço, não, olha, eu vou fazer para o senhor o seguinte, então você vai pagar 50. Ele falou, não, você não está entendendo. O da minha mulher já chegou. Eu sou seu cliente há mais de 8 anos.
E aí, no final, ele conseguiu. Zeraram para ele durante o ano e ainda deram R$ 50 de bônus. Ele abastece e já abate daquele bônus durante 6 meses. Então, querendo ou não, virou R$ 300 que ele não teria no bolso, que está batendo no combustível dele, e não está pagando anuidade. Tá vendo? Não, a gente tem que estar atento mesmo. Não dá para fazer as coisas de qualquer forma, né? O dinheiro E a gente fica no automático. fica, claro que fica. Você tem tanta coisa para fazer no dia a dia. E você está falando, eu fiz recentemente, eu fiz uma assinatura da farmácia. Olha só, que aí eu tenho mania de fazer as coisas todas no automático. Então, a ação dos gatos. Aí agora eu descobri que a farmácia também dá, porque eu tomo alguns medicamentos que são contínuos. E aí eu abri um aplicativo, vi no aeroporto outro dia, eu fui comprar eu estava indo para a praia e vi que eu não tinha comprado o protetor solar no aeroporto. Eu falei, deixa eu pegar aqui mesmo, vai. Aí já peguei o protetor solar. Aí ela me falou, olha, no aplicativo tal, da rede, você tem 15% de desconto, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos lá. A hora ali eu baixei o aplicativo, então comprei. Eu falei, deixa eu entrar no aplicativo para ver se os remédios que eu compro vão estar também com os 15% de desconto. Aí fala, se você fizer a assinatura, 15% de desconto, você mantém esse desconto. Então, bom, toma esse remédio todo mês mesmo, botei esse com o dia certinho e tal, e aí já chegou a notificação que tá chegando em casa hoje ou amanhã os remédios. Já é o segundo mês. Só que aí esse mês bateu a parcela e eu não identifiquei, porque é um nome diferente E a gente não lembra. não lembra, né? E aí eu já na hora falei, gente, o que tá caindo no cartão aqui e tal? Aí eu olhei e falei, tá, deixa eu... Porque eu tô na minha cabeça, assim, que eu preciso ir melhorando. Eu falei, eu não sei, eu coloco lá como cartão. Aí agora eu já tava assim, falando dos streamings, talvez dá pra cancelar alguma coisa lá em casa, tem muito streaming lá. Porque realmente eu entendo que se entrou uma conta de R$ 170 da Benito da assinatura da farmácia por mês e tá errada, e eu deixo passar R$ 170 Em 10 meses. é isso, é isso. Aí eu já faço a conta assim, nossa, R$ 170 eu já compro umas ações, eu já compro, já coloco para vender ali, eu já faço. Na minha cabeça hoje, como eu comecei a fazer isso, eu começo a fazer contas em ações, e no juros do tesouro direto, e agora está 15%. O que eu estou deixando de plantar? Porque são sementes. E o bendito dos juros que a gente vai pagando. Nem vai vencer os juros compostos, né? Gente, faz uma diferença tremenda. Então, mas é ir mudando isso mesmo. Mas tá, já entendi que eu preciso aprimorar algumas coisas. Sabe, eu vejo que para a gente que tem uma vida corrida, ter assinaturas auxilia muito, auxilia. Mas, por exemplo, se a medicação estiver em promoção em outro lugar, aí a sua mantém lá, você já não tem nada. Porque você deixou de ver também, Isso. né? Você passa Vai ficar tudo no automático, tudo no automático. Então, quando a gente pegava cédula, a gente tinha, o cérebro tinha eu estou perdendo quanto aqui que eu estou pagando para a gente? Entreguei R$ 100, uma notona de 200, que anda tão sumida por aí, né? Ninguém nunca mais viu. Ninguém nunca mais. Eu te entreguei uma notona de R$ 200 e você me voltou 130. Nossa, mas eu entreguei 200, 130. Lembra que a gente ainda conferia a moedinha? Ou então, se você ia deixar, você falava, tá, mas você deixava comentando. Hoje, nem o comprovante, na hora que a gente passa a nossa compra, a gente pega. Não pega, é verdade. É verdade. E você está falando uma coisa que é real. Esses dias uma pessoa me falou assim que ele pegou, alguém deu de troco R$ 10 para ele, e aí, porque acho que passou errado no Pix, a pessoa voltou R$ 10 para ele. Ele falou assim que ele pegou a nota, ele falou assim, eu não sei se isso aqui é de verdade ou não é. Porque Vou fazer o quê? não, e já perdeu o hábito da nota, que ele falou assim, nossa, que bugou a cabeça dele, ele não sabia se aquela era uma nota de R$ 10 válida, se era uma nota de R$ 10 antiga que não vale mais, então... Ele falou assim, gente, a gente perdeu a habilidade de usar o dinheiro, de fazer isso. E junto com isso, a gente perde outras tantas coisas. Como gastar, que a gente vai passando tantas e tantas coisas mesmo, bendito do cartão de crédito, ou mesmo no Pix, né? Ou mesmo do débito. Tudo é muito fácil nisso. Passa um Pix. Então, R$ 8, R$ 20, R$ 50.
e daqui a pouco você vê, foi o dinheiro. A gente realmente, É verdade. menos... A gente perde essa sensibilidade de administrar melhor o nosso dinheiro. Então, a orientação que eu dou é o seguinte: dividiu por 4 semanas, semanalmente, religiosamente, analisa todos os pagamentos e recebimentos que você fez e que você recebeu naquela semana. Até para você não perder a oportunidade, às vezes até a gente que é empreendedora, de cobrar alguém que você teria que ter feito a cobrança no dia certo, né? É muito raro a pessoa te procurar por, estou te devendo, eu ainda não te paguei. Normalmente a gente tem que mandar um lembrete que venceu aquilo ali que ele ia pagar. E para ver se tudo que entrou continua dentro do planejado. Então, quem faz isso, ele pode até não crescer um volume tão grande do dinheiro dele, mas se ele fizer essa gestão do dinheiro dele, ele vai viver melhor do que outra família. E nós que passamos pela pandemia, isso, a gente pega todas as faixas etárias que tem uma noção de dinheiro, na pandemia a gente viu muitas pessoas que, teoricamente, eram pessoas estabilizadas, mas por não ter uma reserva, ela se tornou pessoa que recebeu até cesta básica ali para ajudar a passar os piores momentos. Quantos de nossas próprias famílias nós ajudamos uns e outros ali? Sim. Então, cuidar do dinheiro não é frescura, cuidar do dinheiro é obrigação mesmo. Então, eu preciso guardar por amanhã. Eliana, e se amanhã nunca chegar? Mas você também não vai estar desamparado. Exato. Então, dinheiro, eu até mudo a palavra. Eu não uso reserva de emergência. Eu gosto de usar reserva de paz. Boa. Quem tem dinheiro guardado tem paz. Furou o pneu, cortou o pneu, você vai ter que comprar o pneu de uma hora para outra, porque a cidade aqui está horrível. Fique em paz que tem dinheiro lá. Eu estou em paz, vou dormir bem, porque amanhã eu tenho dinheiro para ir lá e pesquisar e ainda comprar à vista. Então, isso é questão de mudança de mentalidade. É legal ter muitas coisas, até porque tudo converge para o consumismo, né? Consumismo, aí o planeta vai, os animais, a natureza, tudo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu posso não mudar o incêndio da floresta inteira, mas eu sou o beija-flor que transforma a vida ali à minha volta. Então, se cada ser humano pensar assim, ele vai viver com mais paz na vida dele. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Isso, para mim, eu entendi isso há bastante tempo. Durante muito tempo foi motivo realmente de perder sono, de trabalhar assim. Cara, eu tive minha filha muito nova, então minha vida sempre veio do lado, assim, muito. A necessidade bateu mais rápido, né? Muito, assim. Tinha 2 vidas para cuidar, né? Eu ainda nem tinha entendido direito como cuidar da minha, com 17 anos, e eu já tinha um bebê, então todo o dinheiro contado, tive várias dessas emergências e aí não sabia como fazer. Entrei em dívida de banco e depois eu fui saindo, levei meses, anos para sair. Depois eu tive outros processos e num outro momento eu releguei a meu cuidado financeiro a um terceiro e aí, com isso veio uma falência do negócio e eu fui pega, assim, não é nem que a gente sabia que não estava bem, mas não sabia quanto estava mal. O nível da gravidade, né? Deixa eu só pegar esse gancho do que você falou e agora eu vou direcionar um pouco mais para as mulheres. A mulher, se a gente fizer uma pesquisa aí, o Sebrae tem um trabalho bacana com mulheres, né? É estatisticamente comprovado que nós temos uma habilidade muito grande para fabricar dinheiro, para fazer dinheiro. Para ganhar, vamos colocar a palavra ganhar, porque nós crescemos ouvindo ganhar. Então, quando o cérebro ouve diferente, parece que é uma coisa tão distante, então, para ganhar dinheiro. Só que a mulher não tem habilidade para fazer a gestão do dinheiro dela. A maioria, não estou generalizando 100%. Estou falando por conhecimento de causa mesmo. Eu tenho várias clientes de padrões de renda, até valores assim, viúva de bilionário, que passou por momentos delicados, porque não sabia olhar nem a fatura do cartão de crédito dela. Então, nós mulheres fomos criadas, hoje em dia está mudando, a sua filha já vive uma diferença. Geração, né? Mas a geração dela, ela deve ter amiguinha que passa por algo bem diferente do que ela recebeu de você. Então, a mulher, ela foi educada para quê? Para sempre ter alguém fazendo a gestão do dinheiro dela, porque dá trabalho. Não é tão prazeroso assim.
Mas quando você vê a casa arrumadinha e tudo no lugar, não é gostoso entrar na casa, sentir o cheirinho? É a mesma coisa com o nosso dinheiro. Então, a mulher precisa parar de terceirizar esse papel. Eu não falo para ir lá e criar problema com o sócio, com o marido, com o pai, mas vai pegando a rédea do negócio de volta, a direção, segura nela e fala, cara, isso aqui eu também consigo fazer. Se eu sou boa para fazer o dinheiro, eu também sou boa para cuidar do meu dinheiro. E aquilo que você não é boa, procura um bom profissional que te ajuda no começo. Pois é. Não precisa fazer sozinha, Não, né? mas você vai estar exigindo daquele profissional o resultado que ele vai ter que te dar. Agora, quando eu coloco o meu irmão, o meu marido, o meu filho, você concorda que quando eu vou cobrar deles, eles se sentem cobrados, ameaçados e não têm confiança? Agido, né? A mulher precisa. Gente, eu já atendi várias mulheres, eu não estou falando de um caso isolado, várias, que viviam num casamento, porque infelizmente a gente não casa para separar, mas pode acontecer. Vivia num casamento há alguns anos, vivia num padrão de vida de R$100 mil, terminou o casamento, a pensão que ela está recebendo, 5.600. Como que... Dependendo de onde está, não paga, né, o condomínio, o custo básico do estado. Você estava acostumada aqui a 100 mil, desceu para 5. Aí você tem que voltar para o mercado de trabalho e fazer dinheiro de qualquer jeito, e essa é a diferença para chegar lá no 100. Tem pessoas que têm toque de Midas, rapidinho vai fazer, mas o normal não vai fazer. Outra, ela era casada também com um grande industrial, e eles viviam um padrão de vida no mínimo de R$70 mil. A pensão é R$16 mil. E não é para o resto da vida, porque hoje a gente sabe que é um tempo. Ficou viúva, e aí, como vai ser? Todos nós somos mortais, e aí, como vai ser? Como você vai administrar? Se você ainda tem filho pequeno, como que você vai cuidar? Então, a mulher precisa aprender alguma coisa. A gente já acompanhou casos, inclusive, de viuvar com muito dinheiro no banco, com muito dinheiro em propriedade, mas não tem liquidez. Não, passar um perrengue, porque fica tudo travado, não consegue mexer em nada. O próprio homem acha, não, eu tenho, às vezes, quando eu vou fazer a consultoria, não vou fazer tal coisa, porque existem instrumentos que facilitam também isso, num momento de uma fatalidade como essa. Não precisa fazer um volume exorbitante, faça pelo menos para até as coisas começarem a caminhar. Né? Então, às vezes, quando eu vou orientar lá no planejamento, na consultoria, olha, faz isso, procura um profissional para trazer tal produto para você, às vezes até um próprio seguro em si mesmo, e a pessoa fala, não, mas eu já tenho X milhões aplicados. Só que com o falecimento do dono daquela conta, ainda que a nossa conta é conjunta, se eu morro e o dinheiro está aplicado no meu CPF, você não pega. Nossa, vira uma confusão. E nós estamos falando de conta conjunta, não é conta individual. Não, conta conjunta, e mesmo assim... Se está no meu CPF, vai ficar bloqueado até a liberação. Só que, então, a gente não tem essa educação financeira. A gente nem sabe desses desafios que acontecem. Eu não fazia ideia. Para mim, a história de conta conjunta estava resolvido. Não está. Olha aí. Depende do regime que está a conta, CIO, se conjunta aí você tem que analisar. E aí, o que é prudente? Pega parte do dinheiro e coloca no seu CPF, parte no meu. Se acontecer uma fatalidade com uma de nós duas, parte do dinheiro está ali preservado para as primeiras necessidades, para ter pelo menos como comer, pagar a escola e tudo mais, e o restante depois vai ser liberado na hora certa. Então, são detalhes que a gente... eu falo que o homem foi criado para ser eterno, então a gente tem essa coisa dentro de nós, né? Sim. Todo mundo morre, menos eu. Né? Mas infelizmente... Com isso agora eu vou viver muito ainda. Infelizmente, uma hora, né? Infelizmente. Então, a gente precisa também lidar. Tem um amigo que ele fala assim, todo mundo nasce e ganha uma senha. Uma hora Deus chama, filho, só senha. E chamou, não tem como. Eu brinco que é igual aquelas ampulhetinhas. Depende do tanto de areinha que está na minha parte da minha vida lá. Dependendo, se tiver só mais um grãozinho, nem sei se amanhã eu estou aqui, né? E a gente não sabe, né? Mas o que a gente pensa? A gente pensa que a gente tem ainda muitos anos pela frente. E aí, se acontece uma fatalidade, você deixa desprovido a pessoa que está na sua casa, você deixa os seus filhos, o seu negócio. Se nós temos uma sociedade e eu morro, alguma coisa vai trazer problema para você ali. Então, faça o seguro ali só daqueles cabeças que são importantes, porque se um faltar, o lugar do outro está garantido e ele não precisa pegar um sócio que não tem nada a ver, que nem entende do assunto para colocar no negócio. Então, o planejamento ele vai muito além de só fazer orçamento, de só iniciar os investimentos. Existem 6 pilares que são primordiais na vida de todo ser humano.
eu até brinco, né? Eu tenho um curso e lá eu coloquei uma metodologia nele. Então, qual que é essa metodologia que eu falo? Existem 3 passos que, independente do volume que entra para mim por mês, se eu fizer esses 3, eu vou viver com qualidade de vida. Qual que é o primeiro? Nunca gastar mais do que aquilo que eu ganho. Não vou falar gerar para ficar fácil na nossa mente. Então, se eu consigo viver dentro daquilo que eu ganho, está dentro da brincadeira lúdica que eu fiz. Investir no meu amanhã, hoje. Então, se eu quero trocar meu carro daqui 2 anos, se eu quero mudar da moto para o carro, se eu quero comprar minha primeira moto, enfim, as minhas conquistas, eu vou investir hoje, pensando no meu amanhã. Ter e acompanhar o meu orçamento. Eu atendo muitas pessoas que chegam com planilhas prontas, achando que a vida dele está resolvida. Aí faz igual você, Eliana, você tem razão. Eu olho lá, mas eu coloco só cartão de crédito. Eu não sei quanto eu gastei naquela área. Não sei, eu tô aqui pensando assim, supermercado, iFood, Sei lá quanto eu gasto. no streaming, não sei. Eu sei quanto vem mais ou menos, a média, que eu já fico meio atento para ver se não tá, se eu não tô Fugindo forçando muito, né? Mas às vezes, se você começar agora a olhar, você vai ver que talvez você consiga enxugar alguma coisa lá. certeza. Só dessa conversa eu já tenho certeza. Na hora que você falou assim, você tem o direito de escolher, porque é onde você compra, eu já falei assim, meu Uber. Então, gente, aqui na região nós temos esse famoso aí, mas você pode comprar coisas boas mais acessíveis. Olha, comida japonesa, que talvez eu precise aprender a fazer em casa. E sabe que eu e meu marido, a gente cozinha muito em casa, né? Aí a gente abre um vinho, um espumante, coloca uma música, no meio da comida você dança um pedacinho. Fica gostoso, fica prazeroso. Agora, todo dia a gente vai estar com essa animação? Não, mas a gente tenta intercalar e acaba economizando para o dia a dia. Mas se você consegue ter essa consciência de onde você está e para onde você quer ir, você consegue fazer escolhas melhores. Exatamente. Né, que a gente está falando aqui, tá bom, já estou tomando consciência aqui de coisas que eu preciso melhorar. Já melhorei muito, com certeza. Melhorei Mas a gente pode evoluir ainda mais. muito, com certeza. Já estou assim, nossa, tem muita coisa para melhorar. Tenho certeza que dá para a gente realocar as caixinhas aí e melhorar, chegar nos 20%. Ainda estou longe dos 20%, de quarto todo mês, mas tá, acho que dá para a gente reorganizar. E aí, você está falando dos 6 pilares, você vai fazendo essa leitura junto? Assim? Quando eu faço a consultoria, eu pego os primordiais, né? Porque o que eu brinquei desses 3 aqui, eles são inegociáveis. Para a pessoa pode ser o estagiário, pode ser o CEO, se ele faz e mantém, ele vai gastar, mas vai gastar o quê? Com liberdade, né? Porque uma coisa é, vamos fazer uma viagem, mas estou tão apertada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ok, mas se eu olhei e enxerguei, eu vou fazer com mais liberdade. E outra sugestão que eu gostaria de deixar aqui também para o nosso público. Compras parceladas, procure evitar o parcelamento no cartão de crédito. Porque a maioria de todos nós pensamos só na fração. Uhum. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei R$2.000 parcelado em 4. R$500 cabe dentro do meu orçamento. 2.000, não, 2.000 não cabe, 2.000 pesa. Tá vendo que a nossa mente é assim? Parece que o outro ficou grande, distante demais, o outro ficou pequenininho, facinho, muito próximo de mim. Então, evite parcelar. Se for parcelar, parcele no máximo em 3 vezes. Ok. Porque não vai ficar tão distante para você enxergar o parcelamento aqui dentro da sua fatura. Eu paguei a primeira, então quer dizer que só tem mais um mês seguinte e o outro e acabou. Não, você parcela em 10 vezes, no final você já não sabe nem, aquela roupa você já não está mais vendo. Você não entende, eu já atendi pessoas da área da saúde mesmo, mega profissional. Parcelinha de R$80, R$60. Me explica melhor, por que essa parcela? Helena, porque fica tão pequenininho, tão fácil de pagar. 18 vezes, 16 vezes, 12 vezes. Nessas entra um monte de juros também, que você nem percebe. Depilação mesmo. Esses dias eu fui convidada e recebi. Eu cheguei lá, moça, olha, uma depilação a laser é maravilhosa, fica X valor, você pode pagar em até 16 vezes. Falei, poxa, é um carro? A gente só pensa no pedacinho. Você tem razão. Então, façam contas mais longas e enxerga que se você ficar 16 meses pagando aquilo ali, é mais de 1 ano pagando uma depilação que já vai começar a dar problema, você tem que ir lá fazer mais uma sessão de novo. A manutenção ainda não terminou de pagar. É sobre isso.
Crédito consignado. Hoje em dia, eu já vi que tem opções lá até mais de 92 meses. Meu Deus. Uma década pagando. Faz contas, analisa. Ah, é muito difícil fazer conta. Não é. Às vezes você não vai conseguir enxergar o juro que está ali, o IOF, a tarifa de abertura de cadastro, que é a famosa TAC. Mas então pensa, pega aquela parcela e multiplica pelo número de parcelas. Ah, estou pegando 100 mil e vou pagar X valor em 96 vezes. Quantos 100 mil não viraram? Compensa eu pegar aquele valor? Não, estou pegando 2 mil e vou pagar, virou 8. Compensa. A fatura, outro, nossa, gente, isso é muito importante. Cuidado, porque quando a pessoa não paga o total em um mês, no outro mês, automaticamente já vem lá e faz o parcelamento automático. Teve um cliente que eu estava acompanhando, ele é professor universitário. O parcelamento da fatura dele, que era R$ 9.000, virou 37. Ah, meu Deus. E ele andando com um carro com mais de 12 anos de uso. Meu Deus do céu, né? Então, são contas necessárias. Aí ele, Eliana, e agora? Eu nunca tinha feito essa conta. Socorro. Falei, liga lá, fala que você não quer, você não aceita. Aí conseguiu, resolveu, pagou, ficou livre. E ele tinha dinheiro para pagar. Mas começa aquela mentalidade de escassez que o pequenininho cabe no orçamento. O grande não. Só que você esquece que o pequenininho vai durar uma eternidade. O maior você paga logo e fica livre. Tá bom. Acho que ele já deu pra gente tomar consciência de algumas coisas aqui. Mas eu acho que o principal é abraçar mesmo essa decisão de trazer o dinheiro. Olhar para o dinheiro, dividir nas semanas do mês quanto você tem líquido e certo para fazer seus pagamentos, porque ali você vai conseguir identificar quanto você pode guardar para você. Na pior das hipóteses, eu não consigo guardar nada, guarda R$ 100. Parece pouco, não parece, Gi? Mas em 12 meses já deu R$ 1.200. Exato. Fora os juros, que já está 12% ao ano. Já tem a bendita reserva de paz que você estava falando. Pode não representar vários meses da renda dele, mas você concorda que dependendo do IPVA dele, às vezes já dá parte do IPVA, a renovação do seguro ou a matrícula das crianças. Então, nós não podemos consumir tudo que a gente gera. Os próprios animais, gente, vamos para o inseto. O inseto, desculpa mencionar aqui, mas a Bíblia fala o seguinte, que a formiga guarda para os dias de chuva aquilo que ela colhe no verão. A formiga é um inseto, ela não pensa como nós. Se ela faz isso, por que eu não posso fazer? Já tem uma inteligência diferente aí de se cuidar, de cuidar de si para sobreviver, passar pelos dias difíceis. Aí a gente ainda está aprendendo. Que bom que estamos aprendendo. Ainda bem. E parabéns por você trazer um tema tão relevante como esse. Normalmente, quando eu vou, na maioria dos lugares, eles perguntam, qual o melhor investimento? Qual isso? Qual aquilo? Não é sobre isso. Primeiro é sobre olhar para você, enxergar o seu orçamento e entender qual que é seu propósito. Eu estou guardando para quê? Porque quando me perguntam qual o melhor investimento, eu pergunto, Para quê? para quê? Qual é o nome? Qual a finalidade? Dinheiro tem que ter nome. Porque, por exemplo, se eu tenho um carro e o meu filho está com crise de garganta muito forte e o meu cheque especial foi tirado, eu estou sem cartão de crédito, eu vou vender uma roda do meu carro para eu ir lá salvar meu filho e andar com as outras 3 rodas? Do mesmo jeito é o dinheiro quando eu guardo com propósito, quando eu dou nome para ele. Vai chegar uma hora que talvez eu vou ter que pegar aquele dinheiro porque a emergência é muito grande ou a oportunidade é maravilhosa, eu não posso deixar passar? Vai, mas vou fazer com consciência. Você tem razão. O meu, eu tenho... Não tinha dado o nome especificamente, mas na minha cabeça eu sei o que é cada coisa. Então, eu tenho um dinheirinho que está guardado aqui, que é para as emergências. E aí, o restante, que eu não mexo nunca, que é um pouquinho ainda, que ele tá no começo desse bolinho ali ainda, vai virar um bolão. Mas são sementes. Que é a aposentadoria. Então, eu falo assim, esses investimentos aqui são da aposentadoria. Aqui só tem que crescer, aqui não pode mexer. Mas esse já não é um nome. Você viu que, como tem um nome, para mexer é só numa extrema fatalidade? Sim. Então, eu já penso aqui, eu só tenho que fazer ele crescer. Então, todo mês tem que entrar. E aí, aqui, se precisar, tem que sair desse daqui. Então, eu tenho que fazer esse crescer também, porque se em algum momento
Eu uso dele, não desse. Esse aqui não pode diminuir. É sobre isso. Então, mas E deixa eu fazer só o último comentário, que também é muito importante. Aliás, finanças tem tanta coisa para a gente falar, né? vai ser que voltar em outros momentos para a gente poder buscar outros temas aqui dentro. É que nós ficamos com a agenda um pouco livre em relação ao que eu poderia falar, né? A pauta, e aí eu fui pegando os principais pontos. Começar de algum lugar, né? Siga. Deixa eu começar de algum lugar. Então vamos falar sobre aposentadoria. Tá. Aposentadoria, a maioria das pessoas começam a pensar a partir de uma certa idade. Então, por exemplo, os meninos que estão começando aqui, eles ainda não pensam em aposentadoria, porque parece muito distante. Gente, o tempo passa. O tempo passa. E o que eu falo? Igual um mês lá, se nós fatiamos em 4 para ficar por semanas ou 5 semanas, não ficou mais simples para eu administrar o volume ali por semana? Do mesmo jeito é a minha vida. Se eu tenho 18 e quero diminuir as minhas atividades aos 50, se eu pegar esse percurso e fatiar ele, o meu tijolinho vai ser bem magrinho. Agora, se pega o meu e fala, Eliana, você quer, daqui 5 anos, você concorda que tem que ser quase a construção inteira para ir lá encher a minha necessidade? Vai ser muito mais que os 20%. Aí. Não é? Então, a aposentadoria é importante pensar desde a primeira receita que entra para a pessoa. Por quê? A Previdência Social, inclusive em outros países, nem existe Previdência Social, como existe no Brasil. E ela hoje, quando ela foi criada, eram 10 pessoas trabalhando, contribuindo para um parado. Hoje a gente já está vivendo um momento, no dia que a gente está gravando, isso aqui que está 4,5 trabalhando para um parado. E existe um estudo aí que em menos de 2050 vai ser meio trabalhando para um parado. Ou seja, não vai mais se sustentar. Infelizmente, ela não vai se sustentar. Independente de governo, independente de se a pessoa é A ou B na política, a gente está falando de números. Sim, isso aqui a gente está ficando mais longevos, só que também a gente para de trabalhar em algum momento e vai viver mais do que vivia. Então, você vai viver mais tempo. Pagando mais tempo. E outra coisa, as famílias diminuíram o número de contribuintes. Então, tem menos gente entrando no mercado do trabalho, né? Hoje tem outras opções para você trabalhar, ao invés de ser só CLT. As pessoas estão mais empreendedoras, às vezes contribuem com uma parcela menor, depois que ela vai colocar um volume maior, né? Então, tudo isso contribui. O trabalho informal cresceu muito, então também as pessoas não estão nem contribuindo também. Às vezes a mão está conseguindo sustentar a própria casa. Então, a gente fala, ele tinha que contribuir. Tinha, mas se ele não consegue... Eu vejo minha mãe, que eu citei aqui, minha mãe é costureira, ela sempre teve ateliêzinho de costura dela. Então, ela tem um ateliê que está sempre lá cheio de gente, graças a Deus, ela é uma costureira de mão cheia, mas ela sempre fez para sobreviver, criar os filhos e tal. Agora os filhos estão todos adultos já em outro momento de vida, mudou o ritmo dela, agora ela faz mais dinheiro do que o que ela gasta. E aí a gente começou então a ajudar ela a investir, tá? Mas não teve contribuição. Ela não ia conseguir se aposentar de uma outra forma porque ela sempre trabalhou informal. E aí não tem essa aposentadoria. Agora tem algumas formas aí por idade, tá, mas um salário. O pedágio para você pegar o teto máximo são muitas pontinhos ali para você ticar e falar, peguei o teto máximo. Mas eu vou dar um exemplo de mim mesma. Em 2006, eu conheci uma pessoa que era muito próxima a mim, né? Já o conheci, eu tive conhecimento da aposentadoria dele. Em 2006, era o teto máximo. Hoje, no ano de 2025, o teto máximo está acima de R$7.000, as entradas dessa pessoa é 3 e pouquinho. Porque não acompanha. Entendi. Não acompanha. Então, é uma ilusão contar, porque se a nossa vida está mais longa, a gente tem agora um ciclo mais comprido, parabéns, glória a Deus, né? Estamos cuidando mais da saúde, estamos mais conscientes. Ok, mas como eu vou viver lá na frente? Eu vou depender da minha nora, não é que seja humilhante, mas você concorda que quem esteve no mercado trabalhando desde lá do início da vida profissional dele, chegar lá no futuro, ele ter que depender de alguém porque ele não conseguiu pensar nisso, é algo muito humilhante. E por prevenção, eu fico pensando assim, eu só tenho minha filha, e minha filha tem pai e mãe. Então,
Mas nós temos que pensar nisso, né? Então, você imagina, eu acho desumano eu achar que eu só tive um e uma vai ter que cuidar de 2, entendeu? Então, Não faz sentido na minha cabeça. Então, a gente tem que ter autonomia. e às vezes se a sogra e o sogro também precisar. Pois é, então assim, não faz sentido. Eu tenho que fazer o máximo possível para ser autossustentável a minha vida. Exatamente. Isso que eu falo o corpo tem que estar saudável, a mente tem que estar saudável, o bolso também tem que estar saudável, porque eu não quero em nenhum momento eu quero que minha filha esteja perto de mim como indicador de sucesso, que ela gosta, que é bom, que é família, que E que a gente não seja peso para ninguém, né? pode ser que aconteça, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas eu planejar, ele vai ser menos pesado. Sim. Então, foi um assunto que eu vi que também era importante a gente abordar, porque para não deixar para pensar nisso lá no futuro. E o que é bacana é o seguinte: se a pessoa não consumir tudo que ela gerou naquele mês e guardou uma parte, lá no futuro ela vai estar tranquila de alguma forma. Ela vai colher o fruto das sementes lançadas. E é uma delícia, né? Quando você começa a ver que o dinheiro está trabalhando para você. Mas é igual terra também, né? Se você pega 1 grão de milho e coloca na terra e ele germinar e nascer, mesmo que dê uma única espiga, vai ser muito raro você tirar a palha e ter um único. Não é? Vai ter pelo menos alguns lá, por mais que aquele. Eu lembrando aqui, falando, e veio na minha memória. Sim. Quando eu era pequena aqui, a gente pegava alguns que não ficava tão gordinho, tão cheio de grãos, mas tinham mais do que um. Eu não lembro de estar aberto nenhum que tivesse um grão só lá dentro na espiga, né? Então é da mesma forma. O nosso dinheiro vai crescer também. E esses dias, tendo essa conversa com a minha mãe, que comecei falando disso, de mulheres com mais terceira idade que não conseguem se sustentar. E aí, quando você pensa em 65% da população. É muita gente, né? É muita gente. E aí, há poucos dias eu estava lá com a minha mãe, e aí a gente olhando, e hoje ela morre de orgulho de ver o dinheirinho dela. Aí ela já assim, olha quanto já rendeu esse mês e tal. Eu falei, então, mãe, agora você já sabe que hoje você já tem esse rendimento por mês aí para mais, porque isso vai crescer. Vai crescer mais. Cada vez mais e tal. Então, assim, e aí eu tive essa conversa com ela, falou, mudou alguma coisa para você? Aí ela, nossa, mudou muita coisa. Passou uns repais. Ela falou assim, mudou muita coisa. Agora eu já sei que se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho uma reserva. Eu sei que esse dinheirinho já aumentou. Então, no dia que eu quiser parar de trabalhar, porque ela não pretende parar de trabalhar para ela, o que ela faz. Então, e por enquanto está saudável, tá tudo continua. Isso é bom para ela, sabe? Então, ela continua trabalhando. Mas eu falei para ela, então, mas agora a senhora já começa a mudar o jogo. A senhora trabalha porque a senhora gosta. Não é mais. Tem o prazer que nós já falamos. Então, assim, agora ela entende que daqui para frente ela vai continuar trabalhando, enquanto isso já saiu aquele peso de ter que saber que tem que fazer o dinheiro e tal, porque agora ela já começa a virar o jogo. Ela já começa a saber que, não, eu quero continuar trabalhando, eu quero ver se não dá prazer. Ela falou assim para mim, eu achei que eu nunca ia deixar nada para vocês herdarem. Que gracinha. Olha, ela falou assim, agora eu já sei que se eu morrer, tem um dinheirinho aí até para vocês poderem brigar. Eu falei, mas ninguém vai brigar. Ela, não, brincando, né? Mas ela falou assim, mas hoje já tem. Então, assim, isso deu para ela uma potência diferente. Que ela não tinha antes. Cara, não tinha. E você sabe que a realidade do nosso país hoje, se a gente pegar 100% dos aposentados, 100%, só 1% se banca. 99% ou depende de parente, de instituição de caridade, ou tem que trabalhar até os últimos dias da vida dela. E nesse 1%, vou te dar um dado mais alarmante, isso é do IBGE. Qualquer um pode ir lá e confirmar essa pizza. Dentro daquele 1%, quase 70% são funcionários públicos aposentados de alta escala que não caiu tanto a renda dele quando ele aposentou. Então, se a gente pegar dentro daquele só 31% que pensou nessa época e que hoje, eu lembro, hoje os termos mudaram, mas teve uma época que eu trabalhei em instituição financeira e que tinha uma brincadeira lá, né? Se a pessoa queria ser velho ou idoso. Hoje você nem pode falar isso mais, é etariedade, né? Mas se a pessoa quer ser velho ou idoso, aí a gente brincava qual que era a diferença do velho e do idoso.
O velho é aquele que pesa, que é os 99, né, dessa pizza dos aposentados do Brasil hoje que a gente está conversando. E o idoso é aquele 1% que viaja, que paga as contas, que dá presente para os netos e que pode ir lá para a festa dançar e fazer todas as coisas porque ele está despreocupado. Pelo menos para manter aquele padrão ele consegue. Que bom, que sejamos todos idosos com muita nocetariedade boa. com muita saúde em todos esses campos. Eu estou muito feliz dessa conversa ter acontecido, de ter sido a primeira a gente com esse assunto que eu acho que é tão importante. A gente vem falando nesse canal sobre autodesenvolvimento e autorresponsabilidade. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade mesmo da nossa vida, tomar as rédeas, parar de só ir sendo levado, sabe? Eu brinco assim, você está levando a vida ou você está elevando a vida? Exatamente. Então, a gente tem que elevar a nossa E vida. nós, mulheres, somos responsáveis por tantas coisas. Vamos ser responsáveis pelo resultado do nosso dinheiro também. A gente não está tirando os homens dessa responsabilidade, mas eles já crescem com essa cabeça. E nós levamos um tempo para colocar em prática. Tem uns que nem colocam. Pois é. Então, que a gente entenda, né, um pouco mais, precisamos aprender sobre dinheiro, sobre finanças, precisamos aprender primeiro a fazer esse planejamento, depois o planejamento feito, melhorar o orçamento, como que a gente agora faz o dinheiro trabalhar para a gente. Então, mas é por partes. Não dá para começar a investir devendo, não dá para começar a investir sem saber quanto está gastando. Então, já colocar em ações e outras coisas que vai correr risco, sem ter a famosa reserva de paz. Né? Tem que saber equilibrar. Então, hoje eu brinco um pouquinho aqui, outro ali, mas assim... Se eu ficar parada, X meses, eu não vou depender de outra pessoa, porque eu tenho como me manter. É isso. Tomar consciência disso, você falou, não vai fazer isso de uma vez, mas ir tomando consciência e facilitando a vida e tendo mais paz. Tendo mais paz é fundamental nos dias de hoje, né? Para ter alegria, ter prazer de viver. A vida, a gente falou sobre isso, né? A polhetinha da nossa vida, a gente não sabe quanta areinha tem lá dentro. Então, que a gente faça daqui para frente os melhores anos da nossa vida. E que assim seja. Né? Os melhores anos, o pessoal depende de nós. Vai ter problemas? Vai. Estatisticamente é comprovado que a cada ciclo de 10 anos a gente passa por algum intempérie. Como teve a pandemia, às vezes uma separação, um divórcio, uma morte, enfim, uma doença que você não contava com ela, uma doença mais grave, alguma mudança mais drástica. O ciclo, a cada 10 anos, a gente passa por alguma mudança mais drástica. E se eu estou pelo menos um pouco mais preparado, vai doer, vai, mas será uma dor mais administrável. Também. Então, que nós estejamos preparados. Você quer deixar alguma mensagem final para quem nos assistiu até aqui? Fica à vontade. A minha mensagem é a seguinte: vamos aproveitar que a gente está no início do ano. Aprenda a cuidar do seu dinheiro. Não terceiriza. Faça você o dever de casa. E você vai ver que quando chegar no final desse ano, você vai olhar para os meses que se passaram e será como verdadeiramente uma lavoura mesmo, que antes a terra estava ali árida, seca, foi trabalhada, lançada as sementes e agora elas já germinam. Que essas sementes da sabedoria germinem na sua vida. Que bom. A gente vai deixar seus contatos aqui. Quem quiser, hoje você faz esse trabalho, você tem os cursos, você tem essa consultoria, você tem vários produtos para quem precisa desse apoio financeiro, né, de educação. Tenho, e até como, falando assim, para um número maior, a gente tem como também fazer palestras para trazer a consciência em relação ao dinheiro, para ir tirando um pouco da insatisfação, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu estou empregada aqui, mas eu não estou feliz porque eu não vejo a cor do dinheiro. Mas o dinheiro não gastou sozinho. Eu que fiz alguma coisa para esse dinheiro não aparecer para mim. Então, a gente faz palestra para empresas, eu faço consultorias individuais, em grupos, tenho curso na Hotmart, livros. Legal. E agora eu estou lançando um outro trabalho aí que logo eu vou te apresentar, que também vai ser bacana, vai ser algo mais ágil, mas num tempo mais curto. Temos o app também para gestão dos gastos. E se eu posso deixar também uma sugestão, use a app. Às vezes ficar só colocando no grupinho do WhatsApp ou anotando, dá trabalho. Quando você tem um app para gestão dos gastos, tem vários que são gratuitos. Eles já vão te mostrando o resultado semanal, igual um extrato de compra.
fica mais fácil, Já quero. né? E hoje em dia tudo está aqui no nosso smartphone. Então, coloca o dinheirinho lá também. Você me dá umas indicações que eu deixo aqui nos comentários fixos também, algumas indicações que isso é importante. Tudo que for de ferramenta para facilitar a nossa vida e ajudar a gente na tomada de consciência, acho que é importante a gente trazer para É verdade. Gi, muito obrigada por esse momento. Eu estou com o meu coração muito feliz e continuo sempre à disposição. Muito obrigada. Eu te agradeço muito. E para você que ficou com a gente até aqui também, meu muito obrigada. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você já tem essa consciência sobre a sua reserva de passo, sua reserva financeira para você levar ao longo da sua vida, que bom, saiba que você já é diferente da maioria aqui. Mas se você ainda não tem, tá tudo certo. A gente está aqui juntos para se desenvolver juntos mesmo. Essa jornada, né, que a gente propôs com esse canal, que é de autodesenvolvimento, autoliderança, autorresponsabilidade. Então a gente faz juntos, vamos juntos nessa, como sempre. Obrigada. Vou deixar aqui no descritivo todos os contatos da Eliana, a indicação do aplicativo, inclusive do livro que ela indicou aqui também, O Milionário Mora ao Lado, já está anotado. Já quero ler também. E a gente volta em breve para falar mais sobre esse assunto e tantos outros assuntos profundos para nos ajudar, nos apoiar a elevar a nossa vida. Até a próxima.